Do nada, o Internacional anuncia um novo reforço para a próxima temporada e também para o restante do ano de 2025. Um primeiro volante, alto de 1,91 m, Richard Coelho, que tem passagens por Corinthians, Fluminense, Vasco da Gama, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Ceará, mas estava atualmente jogando pelo Alanyaspor da Turquia, que foi agora um clube que negociou com o Inter a vinda deste jogador. Richard é um jogador de marcação e boa saída, entretanto, saiu do Cruzeiro por um problema. Ele esteve envolvido e citado em um escândalo de manipulação de apostas esportivas. A gente explica tudo isso agora sobre o novo reforço colorado aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla, porque o Inter anunciou Richard Coelho, um volante de 30 anos de idade que estava no Alanyaspor da Turquia. E de acordo com o Internacional, houve uma negociação com o clube turco. O Inter comprou este jogador do Alanyaspor e ele fecha contrato com o Internacional até o final de 2026. A trajetória do Richard, ela começa no interior de São Paulo, ele passa pelo Fluminense, é comprado pelo Fluminense, onde na temporada de 2018 ele disputa 57 partidas, ele foi muito titular do Fluminense em 2018, depois ele é vendido para o Corinthians, não dá tão certo, é emprestado para o Vasco da Gama, depois é emprestado para o Atlético Paranaense, onde faz 2 temporadas como titular da equipe do Furacão, e aí vai para o Ceará. No Ceará, vai muito bem em 2022, é emprestado para o Cruzeiro em 2023 e disputa apenas 6 partidas. E aí, rescinde contrato com o Cruzeiro e com o Ceará que era o clube que detinha o seu passe, o Cruzeiro que era o clube que ele jogava porque estava emprestado, para ir para o Alanyaspor da Turquia. Entretanto, existe uma situação por trás dessa rescisão contratual dele com o Cruzeiro e com o Ceará, que eu vou explicar na sequência, tá? A característica do Richard, e a gente vai rodar aqui algumas imagens deste jogador, é de um cara técnico, ele é muito alto, ele tem 1,91 m, então é um jogador que protege muito bem nessa bola aérea, mas ele é muito técnico e é um marcador, ele é um cara que joga centralizado, posicionado entre os 2 volantes, quando se joga no 4-1-4-1, ou então entre os meias. É um cara que tem muito bom poder de marcação e chega na frente, tem gols na sua carreira, principalmente chegando na frente para finalizar através de tabelas, tem um bom passe longo, é um cara que constrói bem o jogo, não só é um destruidor, mas é um jogador que, tecnicamente, é interessante, tem uma boa intensidade na marcação, gosta de sair para o jogo, tem um bom passe. Esse é o Richard que fez principalmente uma caminhada de sucesso no Fluminense, no Atlético Paranaense e no Ceará, foram os clubes onde ele mais teve destaque. No Corinthians e no Cruzeiro ele acabou não indo tão bem assim. Mas a gente vai, ao longo dos próximos dias, reagir a lances do Richard com um pouco mais de calma, pegar um pouco mais de referência do aspecto técnico deste jogador. Não me parece ser um jogador que chega para ser titular absoluto, mas para brigar por posição, tá? Nesse meio campo do Internacional. E ele esteve envolvido em uma polêmica envolvendo um esquema de apostas, tá? E foi por isso que ele saiu do futebol brasileiro em 2023. Ele atuava pelo Cruzeiro e uma investigação do Ministério Público de Goiás que indiciou muita gente, prendeu muita gente. É verdade que o próprio Richard Coelho, ele não é réu desta ação do Ministério Público de Goiás, mas o MP de Goiás apurou que ele teve contato com apostadores e que ele teria chegado a fechar um acordo com apostadores. Há um print de uma conversa, inclusive no WhatsApp, entre o Richard Coelho e um apostador, porque houve, inclusive, uma discussão entre os apostadores em função do Richard, porque eles teriam fechado uma lista de jogadores que estariam no esquema que eles acabaram montando. Esta lista teria vazado para outro grupo de apostadores. Esse grupo de apostadores queria tirar o Richard Coelho porque entendeu que ele que tinha vazado a lista. O Richard foi cobrado por um apostador por isso, disse que não tinha vazado a lista para ninguém, que só teria fechado com
apostador que estava em contato com ele. Essas conversas foram interceptadas pelo Ministério Público de Goiás e fizeram, enfim, com que pessoas fossem indiciadas. O Richard não foi indiciado. Ele não é réu do Ministério Público de Goiás no caso das apostas, mas ele foi afastado do Cruzeiro em julho de 2023. O caso aconteceu ou estourou quando ele jogava no Cruzeiro, mas as conversas eram de quando ele jogava no Goiás. Ele foi afastado pelo Cruzeiro e o Cruzeiro rescindiu o empréstimo do jogador. Rescindiu, em acordo com ele, é claro, com o atleta. Ele depois rescindiu o contrato com o Ceará para aceitar uma proposta que veio de fora do país, do Alanyaspor da Turquia, onde ele jogou nas últimas 2 temporadas. E os números dele no Alanyaspor da Turquia são bons. Ele foi titular nessas 2 últimas temporadas no futebol turco. É verdade que o Alanyaspor não é uma grande potência do futebol turco, mas ele foi titular por lá. E agora retorna ao futebol brasileiro. Um outro caso do jogador que também repercutiu bastante foi a sua saída do Atlético Paranaense. Ele rescindiu o contrato com o Furacão por indisciplina. O clube, o Atlético Paranaense, quis rescindir o contrato com ele por indisciplina. E aí ele acabou retornando ao Corinthians, que detinha o seu passe. E o episódio aconteceu em uma partida contra o Fluminense, onde ele pediu para sair no intervalo do jogo e abandonou o estádio, foi embora da Arena da Baixada, nem pro segundo tempo ficou, só que com um detalhe, ele foi sorteado no exame antidoping e precisou retornar pro estádio. Então olha o constrangimento, a situação que isso gerou. Ele foi pro estádio, fez o exame antidoping e a partir daí foi rescindido o contrato dele com o Atlético Paranaense. O Atlético, inclusive, lançou uma nota dizendo que a atitude do atleta em um momento decisivo da temporada foi lamentável e a partir disso ele foi completamente alijado ali do Atlético Paranaense e rescindiu o seu contrato. Este é Richard Coelho, o jogador que o Inter traz, que é bom tecnicamente, a gente viu alguns lances dele, a gente vai aprofundar isso nos próximos dias. É um jogador muito interessante do ponto de vista técnico, mas que tem um extracampo a ser observado. Um jogador que está envolvido em muitas polêmicas, umas mais graves do que a outra. Mas é esse jogador que desembarca em Porto Alegre com um contrato até o final de 2026. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!